Estamos no ar. Vamos esperar uns 2 minutinhos pro pessoal entrar e aí a gente começa a live. E hoje a live, para quem não viu, vai ser sobre como se pode praticar robótica sem sair de casa. Então é um tema bem legal, principalmente atualmente, no tempo de quarentena, que a gente não pode sair de casa, mas o nosso trabalho na robótica tem que continuar, então eu vou falar exatamente sobre isso, sobre como se pode praticar robótica sem sair de casa. Então vamos esperar mais uns 2 minutinhos. E para você que não sabe, saiu o vídeo hoje lá no canal do YouTube. Saiu um vídeo hoje mesmo. Um vídeo bem legal que com certeza você vai gostar. Então depois da live, confere lá o YouTube que tem um vídeo novo. E além disso, eu abri hoje a Semana da Robótica, que é um evento que eu tô fazendo, que é uma semana de conteúdo bem legal, gratuito e online, que eu explico diversos aspectos sobre robótica. Então, se você quiser fazer parte da Semana da Robótica e participar, garanta lá sua vaga. O link tá na minha bio para as inscrições. E qualquer dúvida também sobre a Semana da Robótica, pode mandar uma mensagem para mim que eu respondo na hora. E bom, para quem entrou agora, o assunto da live é como é que você pode aprender robótica sem sair de casa, como você pode praticar, na verdade, robótica sem sair de casa. E hoje em dia a gente tem diversos softwares, diversas ferramentas que a gente pode fazer para praticar robótica, e muitas vezes sem nem ter o kit, nem ter as ferramentas necessárias para mexer naquilo. E você pode utilizar isso tudo de casa, só precisa de ter um computador, e tem vezes que você pode utilizar até o celular. Então, realmente as coisas estão muito mais acessíveis hoje em dia, e esse é o papo de hoje que a gente vai falar. A gente vai falar de diversas coisas bem legais. Então vamos esperar mais alguns minutinhos. Vamos lá. Podemos ir. Então, 3, 2, 1. Olá, meu nome é Bruno Brisda. E olá, meu nome é Eduardo Brisda. E está no ar o Botcast. E o Botcast de hoje, qual é o tema, Eduardo? O tema é como você pode praticar robótica sem sair de casa. Um tema muito importante, como você falou, um tema muito propício para esse momento que nós estamos vivendo, de quarentena, de pandemia. E realmente, né, é muito importante esse tema, porque para muitas pessoas que estão começando na robótica, talvez estejam meio perdidas, né? Talvez elas aprendam robótica no colégio, na faculdade, e aí não sabem o que fazer dentro de casa. E bom, vamos começar aqui. Aliás, para todo mundo que está presente, né, já vai passando realmente, apertando aí o aviãozinho, compartilhando com mais pessoas. Vai mandando para mais gente, vai mandando seu like, seu coraçãozinho, utiliza o aviãozinho para mandar para mais gente. E quanto mais gente tiver aqui, melhor, para a gente bater um papo sobre isso e realmente fazer uma live bem legal para vocês. Exatamente. E hoje a primeira pergunta que eu quero passar, né, para você, Eduardo, nesse tema, praticando a robótica sem sair de casa, onde eu posso criar os meus robôs mecanicamente? Bom, tem diversas formas de você montar o seu robô, projetar o seu robô virtualmente. No caso, se fosse Lego, você teria principalmente 2 softwares que eu pessoalmente gosto muito e utilizo, que é o Studio.io, ou Studio, como normalmente o pessoal chama, e o LDD, que é o Lego Digital Designer. O Lego Digital Designer é um software de prototipagem um pouco mais antigo. Ele atualmente foi descontinuado pela Lego. Antigamente ele era um software oficial da Lego, em que a Lego realmente apoiava aquilo e continuava fazendo conteúdos sobre o LDD. Mas atualmente eles transferiram toda essa carga de autenticidade para o Studio. Então hoje o Studio é o software que a Lego reconhece como oficial. O LDD hoje em dia está descontinuado, então não vão vir mais atualizações da LDD, mas eu ainda utilizo ele e também utilizo o Studio. E você tem um vídeo no seu canal do YouTube falando sobre o Studio, não tem? Sim, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, literalmente acho que praticando alguma coisa sobre o Studio 2.0, é um vídeo bem legal, que eu ensino passo a passo sobre a plataforma, ensino onde se pode baixar, e ensino como você pode montar um robozinho. A gente monta lá um robozinho na hora, virtualmente, bem simples, e com EV3. Exatamente, e é um dos vídeos mais vistos no canal, se eu não estou enganado. Então, se você nunca assistiu esse vídeo e tem interesse em saber mais, depois vai no canal do Eduardo que você vai conseguir ver com mais calma esse vídeo, que é um vídeo muito bom. Sim, e se você quiser um vídeo que eu ensino como você pode projetar no LDD, comenta aqui embaixo que a gente faz.
Exatamente. Aliás, se você que está conectado, se você que tiver alguma pergunta relacionada a esse tema, praticando a robótica sem sair de casa, já pode deixar essa pergunta que o Eduardo vai responder. E bom, vamos continuar aqui com as perguntas. Segunda pergunta. Tem alguma forma de testar as minhas habilidades de programação sem sair de casa? Tem diversos softwares, então, tipo, o que a gente está falando é realmente muito software. Hoje em dia a tecnologia está muito ampla e tem muita gente que cria softwares para diversas coisas. E realmente deixa o aprendizado muito acessível. Você pode nem ter um Arduino, você pode nem ter um Lego, e mesmo assim você pode praticar ele. Então, a parte da programação você pode praticar, por exemplo, na parte do Lego. Você pode praticar no MakeCode, Mindstorms, um software bem legal que você monta o código bonitinho. Além de outros softwares como o Virtual Robotics Toolkit, que além de você programar, você consegue importar um robô e você consegue programar bonitinho lá. Tem o Open Roberta Lab, é um software totalmente gratuito, muito legal. E tem um robozinho lá, você pode colocar alguns sensores, pode brincar de seguidor de linha, tipo, testar realmente a lógica de programação. Então esses 3 softwares são os que eu recomendo utilizar para programação. Além disso, o Open Roberta Lab, ele aceita diversas outras plataformas de robótica, como o Now, como o Arduino, NXT e entre outras plataformas muito legais. Então você pode praticar realmente muitas coisas com o Open Roberta Lab. Essas plataformas de robótica que você falou, você tem até um e-book, né? Você fala rapidamente, um e-book totalmente gratuito. Então, se você nunca baixou esse e-book e quer conhecer melhor essas plataformas, né? Que pode te ajudar realmente a desenvolver melhor a robótica sem sair de casa, depois manda uma mensagem para o Eduardo. Se você estiver assistindo no YouTube, na descrição vai ter o site para você baixar esse e-book. É um e-book bem legal, onde você falou sobre 5 plataformas. 5 plataformas. E é um e-book realmente bem leve, não é muito textual, é realmente muito mais visual. Então vai ser um e-book bem leve de você ler, bem intuitivo e com várias dicas bem pontuais sobre como você pode praticar robótica virtualmente. Bom, é possível testar virtualmente a programação e a mecânica juntas? Então, tem diversas formas. Uma delas é o Open Roberta Lab, você tem um robozinho lá, você consegue testar algumas coisas, você consegue ajustar a distância das rodas, você consegue ajustar o diâmetro da roda. Além disso, tem o Virtual Robotics Toolkit. Eu tenho utilizado muito ele recentemente nas minhas aulas. Eu tenho dado aula de robótica e uma das coisas que a gente fez foi exatamente uma competição de sumo, que a gente utilizou a plataforma. Então os alunos projetavam virtualmente o robô, utilizando o LDD, e aí eu importava, né, para essa plataforma e gravava lutas, e mostrava para eles lutas. Então ficou uma competição bem legal. Então, para suprir essa ausência de competição nesse tempo de quarentena, eu criei esse novo competição virtual para os meus alunos para engajar eles. Então foi realmente muito legal. E no Virtual Robotics Toolkit, infelizmente ele é pago, mas se você tem um pacote de assinaturas que é vitalício, então, por exemplo, eu paguei o vitalício, então eu vou utilizar ele para sempre. E além disso, você tem Você sabe o valor? Não lembro de cabeça. Não sabe, Não, né? não lembro de cabeça. Mas como é que a pessoa consegue descobrir? Entra no site? Você pode colocar Virtual Robotics Toolkit, ou pode baixar também o meu e-book, que no meu e-book tem algumas informações sobre a plataforma e o link da plataforma. Se clicar na logo da plataforma já vai ir direto pro link. Exato. É muito importante falar isso, que o e-book do Eduardo é um e-book muito dinâmico, né? Ele é interativo, como ele falou, então você quando clica em algumas partes da página lá, ele já te direciona para outras páginas, né? E aí uma das páginas é realmente o site. Então, e eu gosto muito desse software, tem vários tapetes da FLL, tem, acho que se eu não me engano, Into Orbit, Trash Track. Eu espero que venha o Replay. Eu acredito que, por exemplo, essa é uma das plataformas que a FLL poderia utilizar para a competição virtual. Infelizmente a gente ainda não tem uma resposta de como vai ser o desafio do robô, se as equipes vão ter que gravar um vídeo ou não, ou se o desafio do robô vai ser totalmente virtual, vai ser numa plataforma virtual, então a gente está esperando alguma resposta. Mas a minha experiência com esse Virtual Robotics Toolkit é que é uma plataforma muito legal e pode ser utilizada na FLL tranquilamente. Exatamente. E como nós estamos falando de softwares, qual é o software que você recomenda para praticar programação? Para praticar programação, eu gosto muito do MakeCode. E o MakeCode ele tem diversas plataformas, tem o Microbit, tem o Mindstorms, que é o do Lego.
E lá você, além de conseguir ver o seu robozinho com os motores, sensores, e programar ao mesmo tempo, você consegue ver o que está acontecendo. Então, realmente você consegue testar a lógica de programação, que é o que a maioria das pessoas tem dificuldade. Além disso, tem o Open Roberta Lab, que você consegue ver o robô andando. Então, por exemplo, você poderia montar um seguidor de linha, fazer a lógica de seguidor de linha e testar realmente se está funcionando ou não. O Virtual Robotics Toolkit tem diversos templates, diversos tapetes que você pode utilizar e testar diversas coisas. Tem tapetes de competição da FLL, da WRO. Então você pode literalmente montar o seu robô lá e testar. Então essas 3 plataformas realmente são muito boas para você praticar programação e praticar sua lógica. Perfeito, perfeito. E qual é o software que você recomenda, não para programação, mas para prototipar o robô? Para prototipar, eu gosto muito do Studio e do LDD. Eu utilizo eles para coisas um pouco diferentes. O LDD eu ainda utilizo para V3. Apesar dele ser descontinuado e tudo mais, e não vir peças novas, eu não preciso das peças novas atualmente. Eu só preciso das peças que já existem, que já vêm naqueles kits básicos do EV3. Então eu gosto muito do LDD. Eu acho que ele tem uma abordagem, um enredo um pouco mais simples do que o Studio. Então normalmente eu utilizo para prototipar em EV3 o LDD. Mas além disso eu utilizo o Studio para o Spike Prime, porque o Spike Prime é um novo kit da LEGO Education. Eu até fui um dos 50 educadores convidados pela LEGO para testar a plataforma aqui no Brasil. Foi muito legal. E aí todas as minhas montagens do Spike, eu projeto elas virtualmente no Studio, já que não tem no LDD. Exatamente. E uma pergunta que talvez quem esteja assistindo possa estar fazendo: precisa ter um computador super potente, super bem preparado ou não? E aí, Edson, tudo bem? Então, não precisa ter um computador muito bem robusto, potente, até porque eu não tenho. Eu tenho um computador bem ruinzinho e mesmo assim ele consegue rodar o LDD, consegue rodar o Studio, consegue rodar o Virtual Robotics Toolkit, consigo programar nele, consigo fazer várias coisas. Então, não necessariamente você precisa de um computador. Qualquer computador que existe provavelmente consegue suportar esses softwares, porque eles são muito leves. Bom, passamos por essa fase do computador. É preciso agora ter internet para praticar robótica em casa? Olha, para alguns você pode até precisar, mas por exemplo, o Lego Digital Designer você não precisa, o Studio você não precisa. A partir do momento que você baixa ele é um programa que está lá no seu computador. Então você pode executar ele tranquilamente e nem precisa de internet. Muitas vezes, por exemplo, eu já projetei robôs na LDD sem internet. Então é uma prática bem legal, que você apenas baixa no seu computador. Pode ter até um amigo que tenha internet, aí você pega o arquivo com ele e baixa no seu computador pelo pendrive. E aí você vai ter ele à disposição para você projetar e fazer o que você quiser com ele. Bacana. E nos seus projetos, quais são os softwares que você usa? Os softwares que eu utilizo hoje, no Lego eu utilizo muito o Studio, utilizo muito o LDD, utilizo muito o MakeCode, Mindstorms, utilizo muito o próprio EV3, o software da EV3, o EV3G, utilizo o Virtual Robotics Toolkit nas minhas aulas para fazer alguns projetos um pouco mais intuitivos, e acredito que são esses. Além do Lego, eu utilizo muito o Tinkercad para o Arduino, utilizo muito o MakeCode Microbit para o Microbit, e SolidWorks para eu projetar em 3D robôs, e basicamente são essas plataformas que eu utilizo hoje em dia. Exatamente. E para quem está entrando agora, né, é importante saber que o Eduardo ele tem um e-book que ele fala sobre essas 5 plataformas. Tem LDD, o Open Roberta, tem também o Virtual Robotics Toolkit. Exatamente. Então, se você não tem baixado esse e-book, um e-book totalmente gratuito, um e-book muito bem feito, por sinal, interativo, depois entre em contato com o Eduardo, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, vai estar na descrição o link para baixar esse e-book. Mas é um e-book bem interessante, então se você gosta dessa plataforma, se você tem interesse, vale a pena realmente baixar esse book, que eu acho que vai te ajudar exatamente a praticar robótica sem sair de casa. Porque esse papo tem muito a ver com o meu e-book, até foi por isso que eu pensei nesse tema, porque é um tema que realmente muitas pessoas têm me comentado comigo, têm sentido uma certa dificuldade em aprender robótica de casa. Isso eu percebo, por exemplo, até na equipe de robótica que eu faço parte da faculdade, que muitos projetos foram de uma certa forma parados em alguns aspectos,
por conta dessa falta de conhecimento sobre algumas plataformas. Então foi por isso que eu fiz, porque acredito que esse é um problema que muita gente tem ainda. Sente falta da sala de robótica e não sabe onde pode praticar robótica de casa. E você falando agora sobre sala de robótica, laboratório, essa pergunta aqui é muito boa. Quais as vantagens e desvantagens de praticar robótica em casa contra praticar robótica no laboratório? Bom, acho que praticar robótica no laboratório, você tem o kit ali, você consegue montar e tudo mais, você consegue sentir um pouco mais as peças, você consegue ver realmente mais a sua estrutura. Tá perto da equipe? Tá perto da equipe, tá perto das pessoas, consegue interagir. Mas a parte do virtual, você consegue fazer muitas coisas e realmente pode até ajudar você na parte prática. Você consegue projetar um robô da mesma forma que você conseguiria montar na prática. Você consegue programar da mesma forma que você conseguiria programar na prática também. Claro que tem as suas peculiaridades. O MakeCode Mindstorms é um pouco diferente do EV3G, que normalmente o pessoal utiliza para programar na prática, no laboratório, mas mesmo assim você conseguiria testar a sua lógica. Então, basicamente, a vantagem é que, primeiro, você consegue fazer os seus projetos muito mais rápido, testar as coisas muito mais rápido, porque é um software virtual, você pode desmontar o seu robô e montar tranquilamente, você não tem que tirar uma peça, você não vai desgastar nenhuma peça. A segunda coisa é que você praticamente não gasta nada fazendo aquele projeto, então você poderia fazer um projeto enorme, monstruoso, sem ter nenhum kit, pode até você nunca ter tido um kit, então isso é uma coisa muito legal, porque normalmente os kits estão no laboratório, não são seus, mas ainda assim tem esses softwares que você consegue projetar e ainda consegue continuar fazendo os trabalhos. Principalmente para essas competições como FLL, TBR, o OBR, que ainda não pararam. Eles ainda vão continuar, ainda vão ter os robôs, e ainda assim você vai ter que construir os robôs, mesmo virtualmente. Ainda não sabe como vão ser todas as avaliações, mas provavelmente você ainda vai ser avaliado no aspecto de programação e de mecânica daquele robô. E a desvantagem é realmente mais a parte da interação com as outras pessoas, de você ver alguns aspectos mecânicos mais claros na prática do que no virtual. No virtual você pode ter algumas dúvidas, mas tudo isso dá para se trabalhar. Bom, e quem tem dúvida, o que eu recomendo é acompanhar o seu canal. Sim. Acompanhar realmente o seu conteúdo, porque com certeza vão vir novidades aí. Bom, e você falando desses softwares, né? Você já utilizava esses softwares de simulação antes da quarentena? Eu não utilizava todos eles, mas eu utilizava a maioria. O LDD e o MakeCode eu já utilizava em algumas aulas, mas eu acabei descobrindo com a quarentena outros softwares. Eu já tinha testado, por exemplo, o Virtual Robotics Toolkit, mas lá em 2017, se não me engano, quando ainda era um software beta, naquela época era até gratuito. Quando eu fui rever esse software, aí que eu descobri que ele era pago, mas naquela época beta era gratuito, então eu podia testar. A maioria das coisas continuou igual naquele software da versão beta, mas tem algumas outras plataformas novas, alguns tapetes. Mas os novos que eu comecei a utilizar, os novos softwares que eu utilizei na quarentena foram o Virtual Robotics Toolkit, que eu voltei a utilizar, o Studio, que eu ainda não tinha utilizado, nunca tinha utilizado, comecei a utilizar por conta do Spike Prime, para começar realmente a projetar os meus robôs virtualmente do Spike Prime. Deixa eu ver. O MakeCode Microbit eu até já utilizei algumas vezes. E o Open Roberta Lab eu nunca tinha utilizado mesmo. E agora eu tenho visto o Coder Z, que é muito legal também, é tipo um joguinho, realmente bem interativo. E também para V3, para o Spike, então é muito legal. Então, para você que está chegando agora, o tema é praticando robótica sem sair de casa. Então, o Eduardo está falando aí sobre algumas plataformas de robótica virtuais que você pode desenvolver, pode trabalhar em casa. E então, encaminha o aviãozinho para os colegas de equipe, para as pessoas que gostam de robótica. Coloca aí no like para o Instagram realmente entregar esse conteúdo, essa live para mais gente. E vamos continuar aqui com as perguntas, né? Legal, você aprendeu a utilizar novos softwares, né, nessa quarentena, isso é muito bom, né, um ponto positivo, né, de você, talvez, provavelmente, se você não tivesse essa quarentena, você ainda estaria usando os mesmos softwares.
E aí que tá a grande questão. Depois dessa quarentena, depois que tudo isso acabar, você vai manter, vai continuar usando esses softwares ou você acha que você vai voltar a usar os que você já usava anteriormente? Eu provavelmente vou continuar com todos eles, porque todos eles funcionam para algumas coisas e me ajudam a testar algumas coisas de maneira um pouco mais rápida. Por exemplo, LDD e o Studio, eu consigo projetar meus robôs, testar eles de maneira muito mais rápida do que se eu tivesse um kit ou se eu tivesse na hora montando. Então eu consigo fazer modificações, testes muito mais rápidos. O MakeCode Mindstorms, eu consigo realmente testar minha lógica de programação de uma maneira muito mais rápida do que se eu fizesse no EV3G e pegasse um robozinho e testasse. Até porque tem vezes que eu quero projetos com vários sensores e pode ser que eu demore para fazer esses projetos. O OpenRoberta Lab é a mesma coisa, que eu consigo testar as coisas muito mais rápidas, fazer um robozinho com uma lógica, por exemplo, ProBR, você consegue fazer uma lógicazinha lá, bem legal. Então eu consigo testar realmente as lógicas muito mais fáceis, eu não preciso ter um ambiente pronto, eu não preciso estar no laboratório, por exemplo, para testar. E eu acho que são essas coisas, eu realmente não pararia de utilizar elas, porque elas realmente podem complementar e vão facilitar muito a parte prática quando a gente voltar a elas. Interessante. Essa pergunta aqui agora é um pouco mais complexa, talvez você realmente tenha que falar mais sobre isso. Então, antes de fazer essa pergunta, vamos lá. Quais são as plataformas, vamos enumerar pausadamente quais são as plataformas que você está falando. Bom, eu utilizo o LDD, o Studio, o MakeCode Mindstorms, MakeCode Microbit, Virtual Robotics Toolkit, OpenRoberta Lab, CoderZ e eu acho que foram esses. 7 plataformas. 7 plataformas. Bacana. Então agora que a gente enumerou, destacou as 7 plataformas, por quais razões você utiliza cada software? Bom, o LD eu utilizo para projetar meus robôs na V3. Eu acho que o layout dele, a estrutura dele é um pouco mais simples, um pouco mais prática e fácil de mexer. Então, normalmente, quando eu projeto na V3, eu utilizo o LD. Além disso, nas aulas, eu ensino com o LDD. LDD que significa Lego Digital Designer. Pra quem não tá sabendo. Que é um kit. É uma plataforma para prototipar virtualmente robôs. Pode ser de Lego clássico, aquele de brinquedo, ou o Lego Mindstorms, por exemplo, que a gente costuma ver na robótica. E, normalmente, o EV3 eu utilizo nele. E aí tem diversas peças. Atualmente ele foi descontinuado, mas ainda assim eu continuo utilizando ele, porque ainda assim tem as peças que eu preciso lá, tem os motores, tem o EV3, tem as peças básicas. Eles só vão parar de atualizar com novas peças. Mas mesmo assim tem todas as peças lá que são muito importantes e muito úteis. Então vamos lá, o Lego Digital Design, LDD, você já falou qual é o motivo. Então vamos pro próximo. O Studio eu também utilizo para projetar robôs, mas eu pessoalmente utilizo só pro Spike Prime. Por quê? Porque o LDD, o Lego Digital Designer, o LDD é gratuito, o Bullion perguntou. O LDD é gratuito, você pode baixar lá, se você está Lego Digital Designer, você encontra o site, ou você pode baixar o meu e-book, que no meu e-book, quando você clica em Lego Digital Designer, tem alguma parte lá que vai te direcionar exatamente para onde você tem que baixar. O único detalhe é que o Lego Digital Designer ele tem um certo problema, que quando você baixa, ele não vem com EV3. Teve algum bug nas novas versões que eles lançaram, as últimas versões, e aí ele não vem com o EV3, você tem que importar o EV3. Mas lá no e-book eu falo exatamente como você tem que baixar o EV3 para você realmente ter o seu LD com EV3, motores e todas as outras peças. Depois dessa live, a gente vai colocar no link da bio o link para baixar esse book, que eu acho que vai ficar mais fácil para a galera realmente baixar. E tá, o segundo era o Studio. O Studio eu utilizo praticamente só para o Spike Prime, mas tem muita gente que utiliza para V3. Muita gente que eu conheço literalmente migrou totalmente para o Studio, não utiliza mais o LDD. Eu acho coerente o pensamento deles, mas eu prefiro separar, porque eu acho mais fácil mexer no LDD. E o Studio eu utilizo só para o Spike Prime. Por quê? Porque o LDD foi descontinuado, então não vem novos kits, não tem novas peças. E uma das peças que lançou recentemente foi a plataforma do Spike Prime. Então não tem no LDD, não tem como você ter. Mas no estúdio tem, então todas as minhas montagens com
o Spike Prime eu faço no estúdio. E se você não sabe o que é o Spike Prime, né, até aproveitando, saiu um vídeo agora há pouco no canal onde o Eduardo fala exatamente o que é o Spike Prime. Sim. Mas vamos continuar então. LDD, agora qual foi? Estúdio. E qual é o próximo? Vamos ver o MakeCode Mindstorms. Eu utilizo para fazer testes de lógica básicos na minha programação, por exemplo, um sumozinho. Eu quero testar se ele enxergar o adversário, ele vai andar para a esquerda, para a direita, ou quando ele avistar o adversário, eu quero que ele ataque. Então essas coisas um pouco mais básicas, lógicas, eu consigo testar. A lógica de um seguidor de linha sem a pista em si, eu consigo testar no MakeCode Mindstorms. Além disso, eu utilizo muito nas minhas aulas, porque é uma pegada um pouco mais intuitiva, um pouco mais prática, porque o aluno está lá vendo o robô, então ele consegue testar de uma maneira muito mais simples de verificar se o que ele está fazendo está certo ou não. Se não tiver certo, ele vai ver e o EV3 não vai fazer o que ele pediu. É muito mais fácil do que se eu ensinasse para ele no EV3G, que a pessoa ia ver a programação, mas eu não ia ter como testar porque não tem o robô. E basicamente é isso, para isso que eu utilizo o MakeCode Mindstorms. Vamos ver o próximo. Open Roberta Lab, eu tenho utilizado muito recentemente para seguidor de linha, para ensinar sobre seguidor de linha, ensinar sobre lógica de OBR. Então, normalmente para essas coisas um pouco mais práticas realmente, eu quero fazer uma competição de seguidor de linha, ou eu quero testar minha lógica de programação numa pista de verdade, e eu utilizo o Open Roberta Lab, porque ele tem um simuladorzinho, um robozinho que eu consigo fazer alguns testes, e eu consigo simular os sensores e tudo mais. Então, realmente para essas coisas eu utilizo o Open Roberta Lab. O Virtual Robotics Toolkit eu utilizo mais para Sumo, para realmente testar a minha mecânica. Então, por exemplo, os robôs que eu faço no LD ou no estúdio, e são robôs de Sumo, e eu quero testar realmente se a estrutura está bem feita, se qual vai vencer do outro, eu importo eles para o Virtual Robotics Toolkit e testo. E aí eu consigo literalmente fazer uma luta entre eles. Eu já fiz até uma competição com os meus alunos sobre o Sumo, então eles projetavam o robô virtualmente na LED, eu importava e executava a luta, e eles viam a luta acontecendo. Então foi um projeto bem legal, é para isso que eu utilizo. Além disso, tem várias outras plataformas, outros templates no Virtual Robotics Toolkit. Você pode, por exemplo, testar um robô seu da FLL num tapete que tiver lá. Seguidor de linha também dá para testar. E aí você pode importar programações da V3G, que é aquele software que a gente costuma utilizar. E pelas minhas contas, faltou ainda 2. Tá, vamos lá. Eu falei do estúdio, LDD, falei do LDD, falei do MakeCode, Open Roberta Lab, falei do Virtual Robotics Toolkit. E MakeCode Microbit eu utilizo para programar o Microbit, então eu tenho utilizado muito ele, porque o Microbit você pode ter ele, mas como você consegue testar realmente sua lógica? Você só consegue testar com o MakeCode Microbit, que é muito legal. O Microbit está lá na sua tela, você consegue importar um servomotor para fazer algumas coisas bem legais. E basicamente é para isso que eu utilizo o MakeCode Microbit. E o último é o CoderZ. Eu vou te falar que eu não cheguei a utilizar na prática, realmente. Eu só vi como achei muito legal, mas ainda não utilizei de fato totalmente. A Beguariz perguntou: sei que não é esse o tema da aula, mas você pretende também, em algum momento, fazer algum projeto de robótica com Arduino? Eu pretendo jogar lá no YouTube alguns vídeos de Arduino. Atualmente eu tô um pouco embolado para fazer vídeos do Arduino, mas eu tenho até um curso que é o Universo da Robótica, que tem um módulo só sobre Arduino e fala diversas coisas sobre o Arduino. Falo como se pode fazer um seguidor de linha, falo como se pode fazer um Sumo, falo como se pode fazer um alarme de presença, um mini piano. Então eu pretendo fazer alguns vídeos também para o YouTube relacionados ao Arduino. No início desse canal, do Instagram, eu tenho alguns posts relacionados a projetos meus relacionados com Arduino, e tem alguns vídeos bem legais. Aliás, no curso, né, Universo da Robótica, são 20 aulas ou até mais relacionadas a Arduino, são aulas bem completas, então quem está buscando saber mais sobre Arduino, aprender mais, realmente é bem recomendado o seu curso na Universo da Robótica, porque além de Lego tem Arduino lá e você se aprofunda realmente nesse tema. Mas com certeza vão vir novos conteúdos aí sobre Arduino no canal. Então, a gente passou por essa pergunta que foi mais complexa, né, mais densa, e você até falou rapidamente, dentro dessa resposta, sobre o LDD, né, que ele foi descontinuado.
Você acha que ele vai ser útil ainda, mesmo tendo sido descontinuado? Cara, eu acredito que sim, eu ainda utilizo. Eu acho o LED um pouco mais intuitivo, principalmente se você estiver ensinando para alguém que nunca projetou em 3D, nunca projetou algum robô de Lego. Eu acho o software do estúdio um pouco mais complexo, uma pegada um pouco mais, entre aspas, profissional, enquanto o LED é um pouco mais empático com o usuário, é um pouco mais simples de você encontrar as peças e tudo mais. O estúdio você precisa saber os nomes das peças, então fica um pouco mais difícil você procurar. No LED ele fica um pouco mais fácil de você encontrar as coisas. Então, por isso que eu pessoalmente ainda utilizo o LED e provavelmente eu ainda vou utilizar. Eu sou um pouco conservador nesse sentido. Tem muita gente que já migrou totalmente para o estúdio, mas eu ainda prefiro fazer essa diferenciação e utilizar o LED enquanto eu ainda consigo. Bom, agora eu vou entrar numa parte, né, sobre competição. A pergunta que fizeram aqui é a seguinte: como você acha que as competições acontecerão se tudo for virtual? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, eu acredito que as competições já estão migrando para isso, já estou vendo algumas competições falando, a gente vai fazer assim, assim, assado. O TBR, pelo que eu já soube, ele vai utilizar o Open Roberta Lab. Não cheguei a ver as lives que eles fizeram, falando sobre como é que vai ser a plataforma, mas eu sei que vai ser mais ou menos pelo Open Roberta Lab. E o OBR, eu tenho visto que eles vão utilizar o S Robotics, que é uma outra plataforma de robótica bem legal. Eu ainda não testei pessoalmente, mas me pareceu muito boa para testar seguidores de linha também, junto com o Open Roberta Lab. Mas o S Robotics que você consegue testar, por exemplo, robôs de Arduino, pelo que eu vi. Na verdade, a programação relacionada a Arduino, C#. Então vai facilitar para você que utiliza Arduino no OBR e não tem um tapete para testar. E o FLL ainda se espera alguma resposta de como é que eles vão fazer, se as equipes vão ter que importar o tapete e aí os jovens vão ter que ir no laboratório para mandar, ou se vai ter algum apoio de algum software virtual e aí você não vai precisar ter o tapete. A gente ainda está esperando essas respostas, como vai ser o desafio do robô. Bom, mais uma pergunta que te mandaram aqui é a seguinte: eu não sei perceber se minha construção está boa virtualmente. O que eu posso fazer para resolver? Olha, isso é um processo. Quando eu comecei a projetar na LD, e vou te falar, não faz nem muito tempo, provavelmente faz uns 3, 4 anos que eu comecei a projetar. Eu acho que talvez 3 anos, e isso nem é tanto. Até porque eu vim da área de programação pessoalmente, eu não construía muitas coisas virtualmente. E aí chegou um momento que eu falei, vou começar a projetar virtualmente, vou começar a fazer os meus próprios robôs, e aí eu comecei a aprender. No começo eu tinha muita dificuldade mesmo, de perceber se meu robô tá funcionando ou não, se ele tá bem estruturado ou não, mas isso é um pouco de prática. O que eu recomendo é você sempre checar se a sua estrutura ela tá presa em todos os sentidos, no eixo X, o Y e o Z, para exatamente ver se a sua estrutura vai despencar ou não. Então eu sempre utilizo muito isso, eu tento checar se a minha estrutura está presa em todos os pontos ou se está só presa no ponto que eu quero. Por exemplo, meu V3 eu quero que ele só esteja preso aqui. E aí eu pegue ele aqui e ele vai ficar aqui. Mas se eu puxar para cá ou para cá, ele sai. Ok? Então realmente é um pouco de prática de você começar a projetar e perceber algumas coisas. Outra coisa que eu faço muito é fazer uma linha de raciocínio para as minhas montagens. Eu pessoalmente começo pelo motor, depois coloco a V3, depois coloco os sensores e depois coloco as rodas. Sendo que algumas dessas coisas eu posso migrar, eu posso colocar a roda primeiro da V3 em relação à V3, então realmente depende um pouco. Mas eu sempre começo a maioria dos meus projetos, que é robôs bípedes, andantes mesmo, começando pelos motores. Exatamente para eu conseguir ter uma certa confiança que meu robô vai estar bem fixável. Estamos chegando perto do final, né? Já são as últimas perguntas. Então, se você tem alguma pergunta, esse é o momento para mandar, né? Esse é o momento para realmente escrever essa pergunta para o Eduardo responder. Qualquer pergunta, pode mandar que a gente responde aqui. Exatamente. E quais aspectos você acha que os simuladores ajudam para o aprendizado? Eu acredito que, primeiro, eles são muito acessíveis, você não precisa ter um kit, você não precisa ter a plataforma para você projetar, para você programar.
Então, por exemplo, eu poderia aprender Arduino sem nunca ter tido um Arduino, nunca ter visto um Arduino pessoalmente. Você pode projetar no Lego sem nunca ter um kit da Lego, que muitas vezes é caro. Você pode programar sem nunca ter programado antes. Então, você pode realmente fazer muitas coisas virtuais que você não tem como fazer presencialmente. Então, eu acredito que isso é uma das grandes vantagens da plataforma virtual. Além de que te dá uma certa abstração das coisas. Quando você abstrai e se torna muito bom na abstração, quando você faz alguma coisa prática, fica muito mais fácil. Isso eu digo por conta do LDD e do estúdio. Quando você começa a projetar muitas coisas, começa a perceber, essa minha montagem foi bem feita, essa minha montagem não foi bem feita. E quando você consegue perceber mesmo se a sua montagem está bem estruturada pelo LDD, só vendo a foto, fica muito mais fácil quando você projeta na realidade. Porque você não vai cometer os mesmos erros que você cometia anteriormente. Você realmente consegue ter uma visão muito, muito mais eficiente, muito mais expert da coisa, da parte mecânica. Legal, legal. E, bom, essa aqui já é a penúltima pergunta. Qual você prefere, estúdio ou LDD? Bom, isso é uma polêmica. Por EV3, eu gosto muito do LDD. Se tivesse o Spike no LDD, provavelmente eu utilizaria o LDD, eu nem utilizaria o estúdio, mas infelizmente foi descontinuado. Sinceramente, não sei o motivo. Eu fico um pouco chateado, porque eu gostava muito do LDD. Acho que é uma plataforma que muita gente utiliza, muitas equipes utilizam o LDD. Mas é uma questão realmente de adaptação, de você começar a programar, a projetar no estúdio. Mas eu pessoalmente sou um pouco mais fanzete do LDD. E para fechar o tema desse podcast, praticando robótica sem sair de casa, onde eu posso aprender robótica sem sair de casa? Bom, onde você pode aprender? Primeiro, tem aqui o meu Instagram, que eu ensino diversas coisas sobre robótica. Tem as plataformas de robótica que a gente já comentou aqui, que foram 7 no total: o Studio, o LDD, o Virtual Robotics Toolkit, os MakeCode, que pode ser Mindstorm Z, o Microbit, Open Roberta Lab, Coder-Z e centenas de outros, Tinkercad, SolidWorks, realmente muitas outras plataformas. E além disso tem os meus cursos, que é o Descomplicando a Programação, em que eu ensino programação da V3, totalmente, ensino passo a passo de cada bloco. São 52 aulas no total, que eu explico literalmente vários blocos, além de programações como, por exemplo, aceleração, seguidores de linha PID, menu e diversas outras coisas que realmente são muito, muito úteis em competições, ou realmente se você simplesmente estiver aprendendo programação, e você pode utilizar muitas dessas técnicas de programação em outras plataformas, como por exemplo a Arduino. A lógica de programação de um PID não muda de uma plataforma para outra. Por exemplo, a lógica de um seguidor de linha do Lego que eu utilizo, eu também utilizo a lógica no Arduino, claro que com seus comandos, mas a lógica em si, como é que é estruturada o pensamento, é a mesma coisa. Então realmente você pode aprender diversas programações, porque o que realmente importa em uma programação é a lógica. A partir do que você aprende a lógica, é apenas você entender a sintaxe, você entender a diferenciação entre um C++, um Python, um Java, e você realmente aí tudo fica mais fácil. E além disso, tem a Semana da Robótica, que é uma semana exclusiva, totalmente online e gratuita, que eu falo sobre diversos aspectos de robótica. Então, se você quiser fazer parte, se inscrever, tem o link tá na minha bio para você fazer a inscrição. É uma semana bem legal, que eu vou falar de muitos conteúdos bem legais. Então eu recomendo muito que você participe, e qualquer dúvida pode comentar comigo, pode me mandar uma mensagem que eu respondo com certeza. E além disso, por último, tem o Universo da Robótica, que é o meu curso que eu ensino Lego e Arduino, e eu falo sobre mecânica, eu falo sobre eletrônica, eu falo sobre programação, eu realmente misturo várias coisas. É um curso bem legal. É um curso bem completo. Bem completo, realmente são 40 aulas no total, em que eu falo sobre diversos aspectos. Vocês montam projetos junto comigo. Na parte da Arduino você monta um seguidor de linha, um sumo, um alarme de presença, um mini piano, diversas outras coisas. No Lego, a gente monta também um sumo, a gente monta um seguidor de linha, a gente monta robôs para uma coisa que a gente chama de robô cego, para bater na parede, acertar, ver se ele chegou na parede ou não, um robô de trânsito e diversas outras coisas.
Exatamente. E, claro, né, se você está chegando agora, se você é a primeira vez que você está assistindo esse podcast, a gente já fez outros podcasts, né, com vários temas relacionados à robótica. Esse é o 6º no total, então tem outros 5 podcasts bem legais. Hoje saiu um vídeo lá no meu YouTube que eu falo o que é o Spike, e um dos podcasts eu falo exatamente sobre o Spike Prime, falo sobre o V3, faço uma leve comparação entre os dois. Então é um podcast bem legal e bem completo. E aonde a pessoa consegue acompanhar esses podcasts? Você pode acompanhar aqui no Instagram, toda segunda, 18h18, eu faço um podcast. Mas além disso, eles estão gravados na íntegra lá no YouTube. Esse podcast provavelmente vai sair amanhã ou depois de amanhã no YouTube, mas eu também jogo aqui no GTV. Então você pode acessar tanto aqui no Instagram como também no YouTube. Exatamente. Então se você quer acompanhar os outros podcasts, vai lá no canal do Eduardo que você com certeza vai poder acompanhar. Tem uma playlist com todos os podcasts. E também agora tem saído vídeo quase todo dia, se não todo dia, no canal dele. Então fique realmente atento, se inscreva no canal se você não está inscrito, porque com certeza vem muita coisa boa aí. E eu sempre abro muitas caixinhas de perguntas. Então se você tem alguma pergunta, se tem alguma sugestão, Brígida, eu queria que o podcast da semana que vem fosse de tal assunto, manda pra mim que a gente faz esse podcast, esse tema. E além disso, Brígida, eu queria que você me ensinasse tal coisa no YouTube. Comenta lá que a gente faz o vídeo. Então realmente eu abro muito essa caixinha de perguntas, caixinha de sugestões, para exatamente eu passar o conteúdo que você deseja e realmente ensinar para você o que você precisa. Exatamente. Então, né, o último conselho é o seguinte: se inscreva, corre para você participar da Semana da Robótica, que vai começar na semana que vem, uma semana com conteúdos exclusivos sobre robótica. Totalmente 100% online, 100% gratuita. Então, aproveita essa oportunidade e também comenta com outras pessoas que gostam do tema, porque com certeza a Semana da Robótica vai agregar muito a você. Bom, recados finais para esse podcast. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um papo bem legal. E, bom, vejo vocês nos próximos vídeos, tanto aqui no Instagram como também no YouTube. Então, se você não se inscreveu no YouTube, se inscreve lá, porque eu posto vídeo direto. A ideia é que tenha vídeo todo dia lá. Então é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para você saber quando sai o vídeo e já ver. São conteúdos bem legais e bem completos. Realmente são vídeos bem recheados de conteúdo, realmente. E muito obrigado por assistir e até o próximo podcast.